Luiz Francisco Schmidt para que, então, anuncie as alterações, então, feitas no decreto e seguindo as orientações do decreto do governador do Estado. Bom dia, presidente Mário Rossi. Bom dia aos senhores vereadores que nos acompanham. Bom dia, Rosângela Spiazzi Trilha, digníssima presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas. Bom dia, Ari Fábio Vendrusco, da Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim. Bom dia, José Gelson Miola, presidente diretor do Cindy Lojas da região do Alto Uruguai, e também vice-presidente da Fé Comércio do Estado do Rio Grande do Sul. Bom dia a toda a comunidade erechinense que nos honra em nos ouvir e esclarecer algumas coisas. Em primeiro lugar, que fique muito claro sempre que não é vontade nem do Legislativo, nem das associações de classes, e muito menos do Executivo, adotar normas de conduta que prejudiquem quem quer que seja. As normas sanitárias adotadas ao longo dos últimos 30 dias têm, eu sei, punido linearmente uma sociedade que insiste em trabalhar. E hoje nós avançamos um pouco de tanto lutar e de tanto dizer ao senhor governador que cidades com sintomas diferentes devem ser tratadas de forma diferente. E graças ao apoio dessas entidades de classe e ao Legislativo, estamos dando um passo à frente hoje, liberando algumas atividades. Claro que autorizadas pelo decreto estadual 55.184 de ontem, mas em verdade publicado hoje, no dia 16 de abril. E nós estamos desde muito cedo adaptando o decreto municipal que libera o funcionamento das instituições sob controle sanitário e também baseados numa orientação, tanto do Comitê de Combate a esta pandemia, pelos casos confirmados, pelos casos negativados, pelos casos dos pacientes em acompanhamento, pelos exames realizados, pelos casos notificados, e, graças a Deus, por não ter nenhum hospitalizado até este momento aqui em Erechim, por essa doença tão grave e que todos desconhecem. Estamos literalmente lutando contra, repito, incansavelmente, contra um vírus que não conhecemos, com uma letalidade absurda e que não sabemos como combater. Se as autoridades sanitárias tivessem total conhecimento e medicação eficiente 100%, a vida seria mais fácil. Mas pesquisadores do mundo inteiro, até o presente momento, não têm conhecimento suficiente para dizer que, com este remédio, nós salvamos a humanidade. As mortes continuam acontecendo em números brutais, e mesmo em países extremamente ricos, como é o caso dos Estados Unidos da América. Dizem, não, essas pandemias acontecem pela pobreza, por isso, por aquilo. Não. Acontecem sem ninguém ter conhecimento. Simplesmente vem, se estabelece e nós lutamos como humanidade para sobreviver. Vamos ao decreto. Decreto número 4.926, de 16 de abril de hoje. Ainda não está no site da Prefeitura, porque acabamos de formatar há poucos instantes, era 8 horas e 36 minutos, eu tinha que me dirigir à Câmara e ainda estamos tentando redacionar finalmente o decreto, porque não havia publicação do decreto estadual, o 55.184, e nós temos que sempre cumprir as 3 instâncias do poder: governo federal, governo estadual e quem cumpre é o governo municipal. O senhor governador do Estado ontem manteve fechadas a região metropolitana da capital do Estado e a região metropolitana de Caxias do Sul. São 47 municípios, se não me engano, ainda fechados de forma absoluta a todo o comércio no Rio Grande do Sul. Nós já estávamos trabalhando nesse decreto liberalizante, havia um pedido muito forte das instituições aqui, tanto do Cindy Lojas, quanto da Câmara dos Dirigentes Lojistas e da própria Associação Comercial e outros sindicatos, para que retomássemos as atividades comerciais aqui em Erechim, que é o que estamos fazendo
a partir desse instante, desse meio-dia, desde que as lojas se adaptem às necessidades sanitárias preconizadas pela Organização Mundial da Saúde e preconizadas também pelo nosso comitê da Secretaria, instituído pela Secretaria Municipal da Saúde, sobre o Comitê de Combate ao Covid-19. Vou passar a fazer um relato de mais ou menos o que se exige nesse decreto para o funcionamento das lojas. E são medidas de extrema necessidade que devem ser cumpridas em qualquer circunstância. Vamos lá. Artigo 7º, inciso 1º. São de cumprimento obrigatório por estabelecimentos comerciais e industriais em geral, para fins de prevenção à epidemia causada pela Covid-19, as seguintes medidas: higienizar após cada uso, durante o período de funcionamento e sempre quando do início das atividades, as superfícies de toque, mesas, equipamentos, cardápios, teclados, preferencialmente com álcool em gel 70% ou produto adequado. Inciso 2º. Higienizar preferencialmente após cada utilização ou, no mínimo, a cada 3 horas durante o período de funcionamento e sempre quando do início das atividades, os pisos, paredes, forros e banheiro, preferencialmente com água sanitária ou produto adequado. 3º, manter à disposição na entrada do estabelecimento, em local de fácil acesso, álcool em gel 70% para a utilização dos clientes e dos funcionários da loja. Manter locais de circulação e áreas comuns com o sistema de ar-condicionado limpo e, obrigatoriamente, manter pelo menos uma abertura externa, contribuindo para a renovação do ar. Manter disponível kit completo de higiene de mãos nos sanitários de clientes e de funcionários, utilizando sabão líquido, álcool em gel e toalhas de papel absorvíveis, que são descartáveis. 6º, manter louça, aqui já tem um item a ser corrigido nesse decreto no artigo 6º, no inciso 5º. Manter louças e talheres higienizados e devidamente individualizados, de forma a evitar a contaminação cruzada. 7º, adotar sistemas de escala de revezamento de turnos e de alterações de jornadas para reduzir fluxos, contatos e aglomerações de seus funcionários. 8º, é evidente que uma loja que tem um funcionário não vai conseguir fazer revezamento. As pequenas lojas vão trabalhar com todo o potencial de trabalho. É evidente, com toda a capacidade laboral dos funcionários. Diminuir o número de mesas ou estações de trabalho ocupadas no estabelecimento, de forma a aumentar a separação entre elas, diminuindo o número de pessoas no local e garantindo o distanciamento interpessoal de, no mínimo, 2 metros. Inciso 9º. Fazer a utilização, se necessário, de uso de senhas ou outros sistemas a fim de evitar filas ou aglomeração de pessoas. Inciso 10º. Dispor de protetor salivar nos serviços ou refeitórios com sistema de buffet. 11º. Determinar a utilização pelos funcionários encarregados de preparar ou de servir alimentos, bem como os que de algum modo desempenham tarefas próximas aos alimentos, do uso de equipamento de proteção individual. Isso já é obrigatório por lei. Manter fixado em local visível aos clientes e funcionários das informações necessárias sobre e sanitárias sobre higienização e cuidados para a prevenção da Covid-19. 13º, instruir seus funcionários acerca da obrigatoriedade da adoção de cuidados pessoais, sobretudo da lavagem das mãos ao fim de cada turno, da utilização de produtos assépticos durante o desempenho de suas tarefas, como álcool em gel 70%, da manutenção de limpeza dos instrumentos de trabalho, bem como do modo correto de relacionamento com o público no período de emergência da saúde pública. 16º,
afastar imediatamente em quarentena, independente de sintomas, pelo prazo mínimo de 14 dias, das atividades em que exista contato com outros funcionários ou com o público, todos os empregados que regressarem de localidades em que haja transmissão comunitária do Covid, conforme o boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde, bem como aqueles que tenham contato ou convívio direto com casos suspeitos ou confirmados. Daí vem afastar imediatamente em quarentena, obrigatoriamente, o uso de máscaras de proteção, tanto pelos trabalhadores quanto pelos consumidores que adentrarem nos estabelecimentos. O distanciamento interpessoal mínimo de 2 metros, de que trata o inciso 8º deste artigo, pode ser reduzido para o mínimo de 1 metro no caso de utilização de equipamentos de proteção individual, como máscaras e etiqueta respiratória, adequados para evitar contaminação e transmissão. A lotação dos estabelecimentos comerciais e serviços não poderá exceder 50% da capacidade máxima prevista no alvará de funcionamento ou plano de prevenção de combate a incêndio. Se o seu PPCI determinar que o seu estabelecimento possa ter 10 consumidores dentro, o senhor vai poder utilizar o espaço apenas para 5 consumidores. É bem clara a legislação a esse respeito. Outro item muito importante, que atinge, eu acredito que em Erechim, poucos estabelecimentos, mas tem que ser colocado. Estabelecimentos com mais de 300 funcionários e colaboradores deverão apresentar para a Vigilância em Saúde Municipal plano de contingência para as circunstâncias em que forem identificados casos confirmados de contaminação pelo Covid-19. Ficam impedidos de trabalhar no atendimento ou em contato com o público, salvo atestado ou laudo médico em sentido contrário que valide a permanência. Idosos com idade superior ou igual a 60 anos, pessoas com doenças respiratórias, diabéticos, hipertensos, pessoas com indícios de gripe sintomáticos e pessoas com febre. Em resumo, depois são os outros considerandos que são obrigatórios já nos decretos anteriores. Mas para o comércio funcionar, são essas medidas que precisamos adotar. Distanciamento social, regramento no convívio, máscaras para quem atende e para quem vai ser atendido também, e aqueles cuidados básicos de higiene pessoal, lavar as mãos com água e sabão, disponibilidade de água e sabão, sabonete líquido para lavar as mãos dos clientes e álcool em gel, tanto para os funcionários quanto para aqueles funcionários, quanto para os clientes. E também a disponibilidade de toalhas de papel absorvíveis a ser descartadas. Em resumo, é isso que tem grandes alterações assim no decreto. São regiões que não são privilegiadas, mas que conseguiram, a exemplo de Erechim, desde o primeiro momento, instituir o seu comitê de saúde. Fomos, se não o primeiro, um dos primeiros do Estado e do país a constituir esse comitê preventivo para combater essa pandemia que assola a comunidade mundial, e acredito que, ao fim e ao cabo, conseguiremos atravessar com o menor número de perdas possíveis. Por enquanto, não tivemos nenhuma vítima fatal, queira Deus consigamos atravessar esses momentos difíceis sem nenhuma vítima. Aproveito para reforçar, porque a primeira pergunta que sempre farão é: as academias e os bares. Continua proibido o funcionamento das academias e dos bares pelo decreto estadual 55.184, que ratifica o decreto anterior 55.150, se não me engano. São essas as informações. Agora devolvo a palavra ao nosso querido presidente da Igreja de Poder Legislativo, que tem permitido que façamos essas entrevistas coletivas virtuais e alguns questionamentos de ordem presencial, aqui nesta manhã de quinta-feira, belíssimo dia 16 de abril de 2020, em que voltamos a respirar, não aliviados, mas um pouco menos preocupados do que estamos até o dia de ontem.
Senhores, bom dia. Eu vou passar a fazer as perguntas conforme elas foram chegando para a gente. Eu só vou passar a primeira pergunta, que era do vereador Renan Sokol, que era sobre as academias, tá? Passo para a segunda pergunta, da jornalista Cris Roden, do Atmosfera Online. Bom dia, prefeito, e a todos os presentes. De que maneira vai funcionar a flexibilização do comércio? Haverá fiscalização? A grande fiscalização deve ser realizada pela comunidade. Não existe cidade no mundo que disponha do número de fiscais para fiscalizar absolutamente toda a rede comercial e industrial. Nós estamos em Erechim 13.400 e poucos estabelecimentos comerciais cadastrados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Com uma equipe de 4 fiscais, nós não conseguiremos fiscalizar, mas a população deve fiscalizar. E aproveito aqui para dizer, aproveitar a pergunta para informar um pouco mais. Chega de denúncias mentirosas, chega de receber bilhetinhos e questionamentos completamente infundados. Eu não gosto do fulano de tal, eu vou lá e faço a denúncia. Os fiscais correm e nada está acontecendo. Mais de 90% das denúncias foram denúncias infundadas e descabidas. Chega de mentiras, estamos lidando com um problema muito sério, a população tem que se conscientizar que deve falar absolutamente a verdade. E nós contamos com o apoio da população, da Brigada Militar, dos órgãos de segurança, do Legislativo, das próprias instituições classistas para fazer a fiscalização. Porque com uma equipe, e não vamos nomear mais funcionários numa crise tão difícil como essa para fazer fiscalização. Até porque não tem fiscais concursados. Mas vamos fazer, sim, com a colaboração da população, o sistema funcionar e nos prevenir dessa doença. Parem de falar em punições também. Como é que vamos punir? Parem de falar em punições, punição maior do que manter o comércio fechado por mais de 26 dias não existe. Então, chega de bilhetinhos irados, chega de falsos telefonemas, chega de ataques histéricos de algumas autoridades. Por favor, cada um no seu quadrado cumpra a sua parte. É isso que nós precisamos dizer. Então, a população é a maior interessada em que não haja essa disseminação. Faça a sua parte, controle e fiscalize, dizendo aos estabelecimentos, como aconteceu lá no ano de 86, um senhor que disse assim, em nome do povo brasileiro, estou determinando o fechamento desse supermercado, foi no ano de 86, na edição do Plano Cruzado, na cidade de Curitiba. O bom da vida é que possamos envelhecer com memória. E também que tenham os órgãos de fiscalização, como é o caso do Ministério Público, o cuidado de verificar alguma fundamentação antes de emitir pedidos para uma instituição, para outra. Isso, como é que está acontecendo? Por favor, vejam da razoabilidade para ver se tem fundamentação, porque eu não vou ficar o tempo inteiro, como eu tenho estado, respondendo pedidos. O fulano disse isso, o fulano disse aquilo. E daí botamos a equipe de fiscalização e nada do que tinha sido declarado lá pela denunciante. E já vou aproveitar para dizer mais. Uma das denunciantes já sofreu um processo há anos atrás, e eu recebi ontem, sei o nome, não vou dizer aqui, por ameaças a uma funcionária. Não é assim que a vida acontece. Por favor, cada um no seu quadrado, tenhamos a responsabilidade, sim. E eu respondo por todos os atos do Executivo. Respondo por todos eles, com a responsabilidade de que devemos trazer luz à verdade, e não invencionices, porque eu não gosto daquele vizinho, não gosto daquele mercado, e eu aproveito e denuncio que não estão cumprindo a legislação. Os personal trainer, aproveito para falar, para complementar aquela pergunta do vereador Renan Sokol, será permitido o funcionamento do personal trainer quando orientado por um documento médico dizendo que aquela pessoa deve ter, sim, um personal trainer para desenvolvimento das atividades que vão ser desenvolvidas. O personal trainer deverá ter na mão, sim, a orientação médica para que possa exercer sua atividade sem as aglomerações. Né? Não vamos colocar 10 personal trainer numa mesma sala com 10 clientes sendo assistidos. Isso não pode, a aglomeração humana não vai ser permitido. Pergunta do Edilon Flores, Radiodifusão. Prefeito, qual seria a sua posição neste momento caso o governador mantivesse o fechamento do comércio? O senhor seguiria com o pensamento do governador ou ouviria a classe empresarial que estava pedindo a abertura do comércio? O decreto nosso já estava quase pronto. Não um decreto tão restritivo quanto o de Farroupilha,
nenhum decreto tão liberal quanto instituído por alguns outros municípios. Estávamos em andamento, mas, atendidos os pedidos das entidades classistas, ainda assim, antes de tudo, vou reafirmar para que fique bem claro, sempre as autoridades médicas. Quando eu preciso construir uma casa, eu vou ao engenheiro. Quando eu preciso fazer uma declaração de imposto de renda, eu vou ao contador. Quando eu preciso imprimir alguma coisa, eu vou à gráfica. Quando eu preciso comprar tintas, eu vou a uma loja de tintas. Quando eu preciso comprar numa loja de informática, eu vou a uma loja de informática. Quando eu preciso tratar da minha saúde, vou ouvir os conselhos médicos. E não comemorem o que não deve ser comemorado. Nós teremos dias muito difíceis ainda pela frente. Acredito que foi bem respondida, né? Oi. Pergunta do Leandro Zanotto, da TV Bom Dia. Qual a orientação para os locais como casas de eventos e shows, assim como eventos esportivos e ginásios esportivos locais? Eles poderão funcionar? Não. Alguma orientação para essas casas de eventos e shows? Quando o governo do Estado flexibilizar, nós flexibilizaremos. Antes, não. Pergunta do Rodrigo Finardi, Jornal Bom Dia. Alguns municípios estão exigindo o uso de máscaras nas ruas. Existe essa possibilidade aqui em Erechim? Os senhores médicos terão a oportunidade de esclarecer todas as dúvidas na próxima entrevista, que será feita neste mesmo local, a seguir, tão logo encerremos esta nossa entrevista coletiva. Pergunta do Clóvis Santos, da Rádio Web. Quanto às igrejas e templos, de que forma vai proceder com a fiscalização do município? Eu falei agora há pouco que a maior fiscalização quem deve exercer é a própria comunidade. Nós somos responsáveis por todos os nossos atos. Nenhum órgão, repito, nenhum órgão, Clóvis, de nenhuma cidade do mundo tem fiscais em número suficiente para fiscalizar cada um dos templos. Em Erechim são mais de 300 templos autorizados a funcionar. O que se pede, e sempre vai se pedir, é que respeitem as regras determinadas pelos médicos. Um máximo de 30 pessoas dentro de um templo. Eu sei que tem templos que não cabem 30 pessoas. Conheço essa cidade como poucos conhecem. Tenho orgulho de dizer que ando pelas ruas de Erechim. Sempre andei pelas ruas de Erechim. Mas então, os templos funcionarão dentro das normas previstas pelos médicos e pela saúde pública. Quanto aos demais, reitero, não estão autorizados eventos públicos, não estão autorizados festas de casamento, não estão autorizados nenhum tipo de comemoração que provoque aglomeração de pessoas. Pergunta do Exídio Lazarotto, do Jornal Boa Vista. Este decreto pode ser suspenso se tivermos uma pandemia em Erechim? A qualquer momento. São essas perguntas, por enquanto. Presidente Mário Rossi, por favor, a casa é sua. Obrigado, prefeito. Eu acho que, então, essa primeira coletiva que fizemos, então, para anunciar o novo decreto municipal, né, onde flexibiliza, então, a abertura do comércio local. Então, damos por encerrada, agradecemos à imprensa, agradecemos ao prefeito. Né. Mais uma pergunta? Pergunta do Júlio Mocelin, do A1 Online. Transporte público retorna a sua totalidade? Os regramentos que não foram alterados por este decreto permanecem da mesma forma. Apenas passageiros sentados. E não existe, volto a reiterar, nenhuma cidade no mundo que tenha número de fiscais necessários para a realização da fiscalização do cumprimento da legislação. Mas todos são fiscais da lei. Quando se diz que o policial militar deve e o cidadão pode, quando em flagrante delito, prender, é verdade. Tanto quanto o policial militar tem a obrigação de, o cidadão tem o direito de, em havendo transgressão legal, efetuar a denúncia ao próprio Ministério Público, ao fazer o boletim de ocorrência policial, e correrá o inquérito contra a empresa que não adotar esse sistema. Todos os passageiros sentados. Isso é muito claro. Tem uma empresa concessionária de transportes em Erechim. Tivemos denúncia e eles tiveram felicidade de nós não
encontrarmos, porque senão poderemos até mesmo suspender a concessão dessa empresa e contratar emergencialmente outra. Aqui se cumpre a lei. E os grandes fiscais são, sim, a população de Erechim. Haja visto que nenhum órgão público, vou reiterar, porque talvez não tenha sido claro, em nenhuma cidade do mundo existe corpo de fiscalização em número suficiente para fiscalizar, como no caso de Erechim, onde temos 13.400 estabelecimentos comerciais, com um grupo de fiscais de 4 fiscais. Por favor, cumpram a sua parte, que é a obrigação nossa como cidadão. Não é o prefeito que está falando. É o cidadão que nasceu aqui, se criou e tem a felicidade de conviver com aqueles que vieram aqui para construir uma cidade diferente. Nós temos muita gente de fora que valoriza muito essa cidade. Um grande abraço a todos e muito obrigado por nos ouvirem. Então, agradecemos a todos, agradecemos ao prefeito municipal, as pessoas que compuseram esta mesa, então, para que a gente pudesse fazer essa coletiva. O link vai ficar aberto, né? Pedimos 5 minutos para a higienização da mesa, então, para que possamos, então, a área médica do comitê do Covid-19 no município de Erechim possa, então, assentar e, assim, passar a responder as perguntas da imprensa. Obrigado a todos.